Alunos, espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Eu sou a professora Damiana e vamos estar juntos nas videoaulas de História. O nosso assunto hoje da nossa videoaula é a origem do ser humano, que está no nosso livro didático, capítulo 2. E nós vamos ver algumas questões sobre a origem do ser humano, que é bom que a gente diga que esse assunto não está pronto e acabado. Por quê? Porque ainda nos nossos dias estão sendo feitas as pesquisas arqueológicas, outras também ciências que dão conta de responder essa pergunta que tanto inquieta o homem, saber da sua origem. Então, é um dos assuntos mais polêmicos da história. É a origem do ser humano. Existem várias teorias, ou seja, explicações para o tema. Vamos estudar duas teorias: a teoria evolucionista ou evolucionismo e a teoria criacionista ou criacionismo. Esse assunto também, ele está ligado também à questão da crença de cada um. Por isso também que é um assunto polêmico, porque gera consagrado de cada indivíduo e de cada pessoa. Mexe com o sagrado, mexe também com a questão religiosa, e que a gente deve respeitar. Então, vamos ver a teoria evolucionista ou evolucionismo. De acordo com a teoria evolucionista, criada pelo naturalista Charles Darwin, seres humanos são primatas, que evoluíram de modos diversos, ou seja, de vários modos, desenvolvendo certas características que o diferenciam dos outros primatas, como se nós, seres humanos, fôssemos primos próximos dos primatas, chamados macacos. Quais foram essas características? O andar ereto, sobre duas patas, o desenvolvimento do tamanho do cérebro, maiores, capazes de elaborar pensamentos mais complexos, ou seja, o uso cada vez mais da inteligência. Porque o que é que nos diferencia dos outros animais? Nós somos animais, o ser humano também é um animal, mas que o ser humano é um animal o quê? Um animal racional, porque usa a sua inteligência. E esse processo de evolução é o chamado humanização. Humanização quer dizer, é a evolução da espécie humana cada vez mais parecida com a nossa espécie. E isso se dá, esse desenvolvimento da evolução de características típicas do ser humano, começou no continente africano. Por isso que a África é o berço da humanidade. Isso quer dizer que foi na África, no continente africano, que surgiram os primeiros seres humanos, os nossos ancestrais, aqueles seres humanos que vieram antes de nós. E que isso está relacionado ao processo de quê? De desertificação das florestas. Das florestas tropicais, formando as chamadas savanas, que ocorreu há milhões de anos. A teoria criacionista, ou criacionismo, é a crença que o universo, o homem e todos os seres foram criados por Deus. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E que está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que é a criação do mundo. Então, nós são essas duas teorias, mas como eu já tinha falado, existem inúmeras teorias que tentam dar conta da origem do ser humano.
Vejam, né, algumas características dos primeiros hominídeos, quer dizer, dos primeiros seres humanos, família dos primatas, do gênero único no qual pertence o homem aí, enquanto ser humano, e seus ancestrais. Os ancestrais que vieram antes de nós. Observem, né? Observe as características, o tamanho do cérebro, da escalada aí. Então, vamos ver. Alguns dos australopitecos. Australopitecos quer dizer, é uma palavra do latim que significa macaco do hemisfério sul. Esse macaco do hemisfério sul está se referindo à região da África, porque nós já vimos que foi lá que surgiram os primeiros seres humanos. Tinha a altura de 1,20 metros, era bípedes, ou seja, se firmava, se equilibrava sobre os dois pés, possuíam braços longos e que viveram entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás. E que existiam também várias espécies de australopithecus. Entre eles, os mais conhecidos está o Australopithecus afarensis e o Australopithecus africanus. Vamos ver o Homo erectus. Esse termo Homo é a espécie de ser humano que está cada vez mais parecida com a nossa espécie, com o homem, como se fosse assim, descendente do homem. O Homo quer dizer humano. Ele surgiu na África, na Ásia e na Oceania. Altura, 1,75 metros, e que migraram para outros continentes. O que a gente pode destacar do Homo erectus é que vai ser o Homo erectus que vai dominar o fogo. Quando o Homo erectus domina o fogo, vai também marcar transformações muito grandes na vida dos seres humanos. Eles vão começam a conseguir ter mais longevidade. Eles vão começar a viver mais. E também começa a partir do domínio do fogo pelo Homo erectus, o homem começa a cozinhar seus alimentos. E começa também o processo de socialização entre os seres humanos, porque eles vão, acendem o fogo e começam a ir na roda da fogueira, a conversar, a trocar pensamentos. Então, aumenta também o processo de socialização. E que viveram entre 1,8 milhões a 200 mil anos atrás. Observe as características do Homo erectus. Homo erectus quer dizer o homem em pé. Ele já se posicionava ereto, uma posição em pé totalmente sobre os dois pés. Homo habilis, ou homem habilidoso. Esse nome porque vai ser essa espécie que começa a fabricar ferramentas para garantir a sua sobrevivência com a pedra lascada. Por isso que Homo habilis, que quer dizer homem habilidoso, e que vai começar a fabricar ferramentas para garantir a sua sobrevivência. Surge aonde? Na África, altura 1,25 metros, começaram a fabricar ferramentas com pedras lascadas. Viveram entre 2,3 milhões a 1,6 milhões de anos atrás. O Homo sapiens neanderthalense. O Homo sapiens neanderthalense surge aonde? Na Europa e Ásia. Estava cada vez mais parecido com o que nós somos hoje. Altura, 1,660, aliás,
1,60 metros, foram os primeiros hominídeos a enterrar seus mortos. Viveram entre 300 mil a 30 mil anos atrás. E agora nós vamos ver o Homo sapiens sapiens, o homem duplamente sabido, o homem sabedor, o homem sabe, que é a espécie na qual pertencemos, e que é a única espécie de ser humano existente, que é a nossa espécie. Facilidade de adaptação a diferentes ambientes e climas. Surgiram há aproximadamente 300 mil anos a cerca de 100 mil anos atrás. Começaram a migrar, ou seja, a ir para outros continentes. E que é o estudo da origem do ser humano está muito ligado à ciência que dá conta, que ajuda a explicar a origem de onde o homem veio, como conseguiu sobreviver até os nossos dias, do homem caçador e coletor até o homem que era nômade, até o homem sedentário, agricultor. Porque no início, esses seres humanos, eles eram o quê? Caçadores e coletores, e eram povos nômades, ou seja, vivia da caça e da pesca. Por isso que o que é um povo nômade? Que não tem moradia fixa, que sempre está saindo de um lugar para outro. Porque como eles eram caçadores e coletores, eles precisavam se deslocar de um lugar para outro em busca de quê? De alimentos. Só a partir com o advento do homem dominar a agricultura, que o homem deixou de ser caçador e coletor, passou a ser agricultor, e que também deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Sedentário, agora ele vai ter um lugar fixo para morar. Que nós somos povos sedentários. Nós temos uma moradia fixa. A gente não fica mudando de um lugar para outro o tempo todo. Né? Se a gente muda, existem algumas questões para a mudança. Então, o que contribui para que os estudiosos tenham conhecimento sobre esse assunto são as pesquisas arqueológicas, né? As pesquisas arqueológicas são pesquisas feitas através do estudo dos vestígios materiais da presença humana. Esses vestígios antigos, sejam vestígios antigos ou recentes. Por isso que esse assunto não está pronto e acabado. Possa ser, até que agora, os arqueólogos, os paleontólogos, os historiadores, geógrafos, encontrem vestígios que vão dar uma nova explicação para a origem do ser humano. Isso não é um assunto pronto e acabado. Ele está sempre se modificando por conta das pesquisas. Né? Os arqueólogos, junto com outros também estudiosos, como os paleontólogos, a paleontologia estuda as formas da vida. Por exemplo, o que são fósseis? Fósseis são vestígios deixados pelo ser humano. Então, fósseis são os restos de seres vivos e evidências das suas atividades biológicas. Por isso que, através desses fósseis, a gente pode ver as espécies de seres humanos, os nossos ancestrais. E outra questão também, esse termo hominídeo. Hominídeo quer dizer o quê? A família dos grandes primatas. E o termo homo quer dizer ser humano. Os primeiros seres humanos. Então, o processo de hominização, nós já falamos, é a evolução biológica que a humanidade percorre, faz, até chegar à nossa espécie. Então, esse processo que a espécie humana percorreu, se desenvolveu, de acordo com a adaptação do ambiente, segundo a teoria evolucionista, criada por Charles Darwin, naturalista,
é a chamado processo de hominização. O homem cada vez mais parecido com o ser humano que nós somos hoje. Então, eu peço que vocês leiam também o nosso livro didático. Aqui começam, né? Que vocês leiam as páginas do nosso assunto, que é o capítulo 2, a origem do ser humano, que vai da página 30 até a página 49, mas que nesta aula de hoje nós destacamos página 30 a página 35. Vocês façam a leitura, que vocês destaquem, se vocês assim desejarem, que vocês destaquem os pontos mais importantes para o entendimento. Espero que todos vocês, a nossa aula está chegando ao fim, espero que tenha ajudado vocês a produzirem o conhecimento, espero também que todos vocês fiquem bem e estejam bem até o nosso próximo encontro.